Você não percebe, mas todos os dias, em pequenas decisões, em pensamentos que parecem inofensivos, em reações automáticas, você pode estar se destruindo em silêncio. E o mais perigoso não é o erro em si, é o fato de que ele passa despercebido. Enquanto você acredita que está apenas vivendo normalmente, existe um padrão invisível moldando sua ansiedade, drenando sua energia e roubando a sua paz, pouco a pouco. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, e responde com sinceridade. Quantas vezes você perdeu o controle por algo pequeno? Quantas vezes ficou preso em pensamentos que nem eram reais? É exatamente aqui que tudo começa. E neste vídeo, você vai descobrir 10 princípios estoicos que podem interromper esse ciclo silencioso e te dar um tipo de controle que a maioria das pessoas nunca vai ter. Mas antes de começar, entenda isso. Não são conceitos bonitos ou frases motivacionais. São ferramentas práticas, usadas por pessoas que aprenderam a manter a calma mesmo no caos. E se você aplicar pelo menos um desses princípios hoje, sua forma de enxergar a vida já começa a mudar. Princípio 1. Controle o que é seu, deixe o resto. Imagine acordar em um dia comum, onde tudo parece conspirar contra você. Trânsito caótico, mensagens ignoradas, pequenos imprevistos que, somados, parecem gigantes. Agora preste atenção nisso. Nada disso, absolutamente nada disso, tem poder real sobre você, até o momento em que você decide reagir. E é aqui que a maioria das pessoas perde o controle sem perceber. Elas tentam mudar o que não depende delas, insistem em lutar contra situações inevitáveis e acabam presas em um ciclo de frustração constante. Mas existe uma virada silenciosa que muda tudo. Entender com clareza o que está sob seu controle e o que não está. Suas ações, seus pensamentos, suas escolhas, isso é seu. A opinião dos outros, o comportamento das pessoas, os imprevistos da vida, isso nunca foi. E quanto mais você mistura essas duas coisas, mais você sofre. Agora pensa comigo, quantas vezes você já se irritou por algo que não podia mudar? Quantas vezes perdeu sua paz tentando controlar atitudes de outras pessoas? Esse é o custo invisível da falta de consciência. E é exatamente por isso que Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade começa quando você aceita essa divisão. Porque no momento em que você para de lutar contra o que não controla, você recupera uma quantidade absurda de energia mental. E essa energia, que antes era desperdiçada em frustração, passa a ser direcionada para aquilo que realmente importa: sua evolução, sua disciplina, sua paz. E aqui está o detalhe mais poderoso. Deixar de se importar com o que não depende de você não significa ser indiferente, significa ser inteligente. Significa escolher suas batalhas com consciência. Significa não reagir automaticamente, mas responder com clareza. Da próxima vez que algo sair do controle, não reaja no impulso. Respire, observe e pergunte a si mesmo: isso depende de mim? Se a resposta for não, solte. Porque cada vez que você faz isso, você fortalece sua mente. E quanto mais você pratica, mais difícil se torna tirar sua paz. Até chegar um ponto onde o caos continua existindo, mas já não tem mais poder sobre você. Princípio 2. Esteja presente. Agora pare por um instante e seja sincero consigo mesmo. Há quanto tempo você não vive um momento completo, sem distrações, sem ansiedade, sem aquela voz interna te puxando para outro lugar? A maioria das pessoas está sempre em algum lugar que não é aqui. Enquanto conversa, pensa no que vem depois. Enquanto trabalha, já está cansada do amanhã. Enquanto descansa, sente culpa por não estar produzindo. E esse padrão silencioso vai drenando sua energia, roubando sua atenção e fragmentando sua mente. O problema não é falta de tempo, é falta de presença. E enquanto você não percebe isso, continua vivendo no automático, como se a vida estivesse sempre acontecendo em outro momento, que nunca chega. Mas existe uma mudança simples e ao mesmo tempo poderosa que transforma completamente sua experiência. Treinar sua mente para permanecer no agora. Parece básico, mas não é fácil, porque o mundo moderno foi construído para te distrair. Notificações, redes sociais, excesso de informação,
Tudo isso compete pela sua atenção o tempo inteiro, e quanto mais você se dispersa, mais sua mente se torna ansiosa e inquieta. Marco Aurélio já alertava sobre isso séculos atrás, muito antes de qualquer tecnologia existir. Ele entendia que uma mente fora do presente é uma mente fora de controle, e quando você perde o controle da sua atenção, você perde o controle da sua vida. Agora, imagina o contrário. Você começa a prestar atenção de verdade nas coisas simples, no sabor da comida, no som ao seu redor, na conversa com alguém importante, na sensação do momento. De repente, tudo ganha mais profundidade. Sua mente desacelera, sua ansiedade diminui, e algo raro acontece. Você sente paz. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você parou de viver em 1000 lugares ao mesmo tempo. Estar presente não elimina os desafios, mas te dá clareza para lidar com eles. E essa clareza muda tudo. E aqui está o ponto mais importante. Presença é uma habilidade que se treina. Não é algo que você liga ou desliga. É uma prática diária. Começa com pequenos momentos, prestar atenção na respiração, observar seus pensamentos sem se deixar levar por eles, se trazer de volta sempre que perceber que se distraiu. E quanto mais você faz isso, mais forte sua mente se torna. Até que aos poucos, você deixa de ser arrastado pelo caos externo e passa a viver com intenção, controle e consciência. Porque no final, a vida não está no passado e nem no futuro. Ela está acontecendo agora. E a maioria das pessoas simplesmente não está lá para viver. Princípio 3. Abrace a mudança. Existe uma verdade que a maioria das pessoas tenta evitar a todo custo. Nada na sua vida vai permanecer igual. Tudo está em constante transformação. Pessoas, situações, oportunidades e até mesmo quem você é hoje. E quanto mais você tenta segurar o que já está mudando, mais você sofre. Porque a dor não vem da mudança em si, ela vem da resistência. É como tentar impedir o fluxo de um rio com as mãos. Quanto mais você insiste, mais cansado e frustrado você fica. Mas no momento em que você entende que a mudança não é o problema, e sim parte essencial do processo, algo dentro de você começa a se reorganizar. Agora pense nas fases da sua vida. Momentos que pareciam perfeitos acabaram. Situações difíceis que você achou que não suportaria, passaram. E mesmo sem perceber, cada mudança te moldou, te fortaleceu, te trouxe até aqui. O que antes parecia um fim, hoje talvez faça sentido como um recomeço. E é exatamente essa perspectiva que transforma sua forma de viver. Como ensinava Sêneca, não são os acontecimentos que nos abalam, mas a forma como interpretamos eles. E quando você passa a enxergar a mudança como crescimento, você deixa de temê-la e começa a usá-la ao seu favor. Mas aqui está o ponto mais profundo. Aceitar a mudança não significa gostar dela o tempo todo. Significa não lutar contra aquilo que você não pode impedir. Significa entender que cada transformação carrega uma oportunidade, mesmo quando ela vem disfarçada de perda, desconforto ou incerteza. Um término pode abrir espaço para algo mais alinhado. Um erro pode ensinar mais do que anos de acertos. Uma fase difícil pode desenvolver uma força que você nunca teria em momentos fáceis. E quanto mais você internaliza isso, mais resiliente você se torna. E então acontece algo poderoso. Você para de ver a vida como uma sequência de problemas e começa a enxergar como um processo de evolução constante. Você deixa de perguntar por que isso está acontecendo comigo e passa a perguntar o que isso está tentando me ensinar. E essa simples mudança de pergunta altera completamente sua experiência. Porque quando você abraça a mudança, você para de ser alguém que reage ao mundo e se torna alguém que cresce com ele. Princípio 4. Abandone a validação externa. Agora encare isso com honestidade. Quantas das suas decisões realmente são suas e quantas são moldadas pela expectativa dos outros? O jeito que você fala, se veste, posta, reage, tudo isso muitas vezes passa por um filtro invisível. O que vão pensar de mim? E é aqui que começa uma das maiores prisões modernas.
Porque quando sua identidade depende da aprovação externa, você nunca está no controle. Um elogio te levanta, uma crítica te derruba, um silêncio te faz duvidar de si mesmo. E aos poucos você deixa de viver a sua verdade para viver uma versão aceitável para os outros. O problema, essa validação nunca é estável. Ela muda, oscila, desaparece, e junto com ela vai embora sua paz. Vivemos em uma era onde a validação virou moeda. Curtidas, comentários, visualizações, tudo isso cria a sensação de valor, mas na prática constrói dependência. Porque quanto mais você se apoia nisso, mais precisa disso para se sentir suficiente, e esse ciclo nunca se fecha. Sempre falta mais reconhecimento, mais aprovação, mais confirmação. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Seu valor não nasce do olhar dos outros. Ele nasce da sua consciência, das suas escolhas e da forma como você se posiciona diante da vida. Filósofos como Epicteto já alertavam que buscar aprovação fora de si é abrir mão da própria liberdade. Porque no momento em que você precisa que os outros validem quem você é, você entrega o controle da sua identidade. Agora imagina viver diferente. Imagina tomar decisões alinhadas com seus princípios, independentemente de aplausos ou críticas. Fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. Se respeitar antes de tentar ser aceito. Nesse momento, algo muda profundamente dentro de você. Você para de oscilar com a opinião alheia e começa a construir uma confiança sólida, aquela que não depende de circunstâncias. E isso não significa ignorar tudo ou se tornar fechado, mas sim filtrar, ouvir sem se perder, receber críticas sem absorver tudo e, principalmente, não permitir que a opinião de alguém que não construiu sua vida defina o seu valor. E aqui está o nível mais alto desse princípio. Quando você abandona a necessidade de validação externa, você se torna livre para ser quem realmente é, sem máscaras, sem ajustes forçados, sem necessidade de aprovação constante. E essa liberdade é silenciosa, mas extremamente poderosa. Porque enquanto a maioria ainda está tentando ser aceita, você já está ocupado sendo autêntico. E no final, é exatamente isso que constrói respeito verdadeiro. Não o que vem de fora, mas o que começa dentro. Princípio 5. Reconheça os ciclos da vida. Existe algo que governa absolutamente tudo ao seu redor, mas que a maioria das pessoas insiste em ignorar. A vida funciona em ciclos. Nada é permanente. Tudo nasce, cresce, se transforma e em algum momento termina. Relacionamentos, fases, emoções, oportunidades, tudo segue esse fluxo natural. O problema é que fomos condicionados a acreditar que deveríamos manter tudo estável, previsível e sob controle. E quando algo muda ou chega ao fim, sentimos como se algo estivesse errado. Mas não está. Na verdade, é exatamente assim que a vida funciona. A dor que você sente ao perder algo não vem apenas da perda em si, mas da resistência em aceitar que aquele ciclo chegou ao fim. Agora pense em quantas vezes você tentou segurar algo que já estava indo embora. Uma fase da vida, uma pessoa, uma situação que, no fundo, você sabia que não fazia mais sentido, mas mesmo assim insistiu. E quanto mais você segurava, mais difícil ficava. Isso acontece porque você estava lutando contra algo inevitável. Marco Aurélio já enxergava isso com clareza. A mudança não é um erro da vida, é a própria essência dela. Tudo que existe está em constante transformação, e tentar impedir isso só gera sofrimento desnecessário. Quando você começa a aceitar os ciclos, algo muda dentro de você. Você passa a ver os finais não como perdas absolutas, mas como transições. Mas aqui está o ponto mais profundo. Reconhecer os ciclos não significa se tornar frio ou desapegado de tudo. Significa valorizar enquanto existe, sabendo que não será para sempre. Isso muda completamente a forma como você vive. Você começa a aproveitar mais, reclamar menos e se apegar com mais consciência. Porque entende que tudo é temporário,
tanto os momentos bons quanto os difíceis. E isso traz equilíbrio. Quando algo bom acontece, você aprecia sem se iludir. Quando algo difícil surge, você enfrenta sabendo que também vai passar. E então, você desenvolve uma habilidade rara: saber a hora de deixar ir. Sem culpa, sem desespero, sem resistência, apenas com entendimento. Porque no momento em que você aceita que cada fim abre espaço para um novo começo, você deixa de temer as mudanças e começa a confiar no processo. E essa confiança transforma sua relação com a vida. Você para de tentar controlar o tempo e começa a caminhar com ele. Princípio 6. Cresça com a adversidade. Existe um momento na vida em que tudo parece sair do controle. Problemas se acumulam, planos falham, pessoas decepcionam. E nesse ponto, a reação mais comum é perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Mas essa pergunta, apesar de natural, te coloca em uma posição de fraqueza, porque ela te prende no papel de vítima das circunstâncias. Agora imagine mudar apenas isso, a pergunta. Em vez de por que eu, você passa a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Parece simples, mas essa mudança redefine completamente sua forma de lidar com a vida. Porque a adversidade deixa de ser um castigo e passa a ser um treinamento. A verdade é que ninguém cresce em zona de conforto. É no desconforto que você se adapta, evolui e se fortalece. Cada dificuldade carrega uma oportunidade escondida, não óbvia, não fácil, mas extremamente valiosa. E quanto mais você evita esses momentos, mais você adia seu próprio crescimento. Sêneca já dizia que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o esforço fortalece o corpo. E isso não é apenas uma frase bonita, é uma realidade prática. Toda vez que você enfrenta algo difícil e continua, você constrói resistência. Toda vez que você supera um desafio, você amplia sua capacidade e isso acumula. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. Não é o problema que te fortalece, é a forma como você reage a ele. Duas pessoas podem passar pela mesma situação. Uma se quebra, a outra cresce. A diferença está na mentalidade. Quando você começa a enxergar os desafios como parte do processo, você para de fugir e começa a enfrentar. E nesse enfrentamento, você descobre forças que nem sabia que tinha. Porque a adversidade revela quem você é quando tudo é colocado à prova. E então algo poderoso acontece. Você para de temer os momentos difíceis, não porque eles deixam de ser desconfortáveis, mas porque entende o valor que eles carregam. Você começa a confiar mais em si mesmo, porque já provou repetidas vezes que consegue lidar com o que vier. E essa confiança muda tudo. Porque no fim, não é sobre evitar dificuldades, é sobre se tornar alguém que consegue atravessá-las sem perder a própria força. Princípio 7. Cultive sua riqueza interior. Existe uma ilusão silenciosa que domina o mundo moderno. A ideia de que quanto mais você tem, mais feliz você será. Mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento. E por um tempo isso até parece funcionar. Mas logo surge aquela sensação estranha de vazio. Porque tudo o que é externo é instável. Pode ser perdido, pode mudar, pode desaparecer. E quando sua sensação de valor está presa a isso, sua paz também fica vulnerável. Agora pensa comigo. Se tudo o que você conquistou hoje fosse tirado de você amanhã, o que ainda restaria? É exatamente essa resposta que define sua verdadeira riqueza. A riqueza interior é aquilo que ninguém pode tirar de você. Sua disciplina, sua clareza mental, sua capacidade de manter a calma, seus valores, sua forma de enxergar a vida. E o mais interessante é que quanto mais você desenvolve isso, menos dependente você se torna do que está fora. Sêneca já alertava que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja sempre mais.
porque o desejo constante cria insatisfação permanente. E essa insatisfação impede você de perceber algo essencial. Muitas vezes, você já tem mais do que precisa, mas não consegue sentir isso porque está sempre olhando para o próximo nível. Mas aqui está a virada mais profunda. Quando você começa a investir em si mesmo de verdade, sua relação com o mundo muda. Você não deixa de buscar evolução, mas deixa de depender dela para se sentir completo. Você passa a valorizar o que constrói internamente, sua consistência, sua capacidade de lidar com pressão, sua força emocional. E isso cria uma base sólida. Uma base que não oscila com elogios nem desmorona com críticas, porque ela não vem de fora. E então algo poderoso acontece. Você começa a viver com mais leveza. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você se tornou mais forte por dentro. Você aproveita o que o mundo oferece, mas não se apega. Você conquista, mas não se perde nisso. E essa é a diferença entre ter coisas e ser alguém. Porque no fim, tudo pode mudar ao seu redor, mas se sua mente estiver firme, você continua inteiro. Princípio 8. Aceite o destino. Existe uma tensão constante na vida que poucos percebem. O conflito entre como você quer que as coisas aconteçam e como elas realmente acontecem. Planos não saem como esperado. Pessoas não correspondem às suas expectativas. Situações fogem completamente do controle. E quanto mais você insiste que tudo deveria ser diferente, mais frustração você acumula. Porque a realidade não se adapta aos seus desejos. E é exatamente nesse ponto que nasce o sofrimento, na resistência ao que já é. Agora imagine mudar isso. Não desistir dos seus objetivos, mas aceitar com clareza tudo aquilo que não depende de você. Parece simples, mas essa mudança altera completamente sua forma de viver. Epícteto ensinava algo profundamente libertador. Não deseje que os acontecimentos sejam como você quer. Deseje que eles sejam como são. Isso não significa passividade, significa alinhamento. Significa parar de lutar contra a realidade e começar a trabalhar com ela. Porque no momento em que você aceita o que está fora do seu controle, você reduz drasticamente sua ansiedade. Você para de gastar energia tentando mudar o inevitável e passa a focar no que realmente pode fazer. E esse ajuste mental cria uma sensação de leveza que a maioria das pessoas nunca experimenta. Mas aqui está o detalhe mais importante. Aceitar o destino não é se conformar com qualquer coisa, é agir com inteligência emocional. É entender que você controla suas ações, mas não controla todos os resultados. Você pode se preparar, se esforçar, fazer o seu melhor. E ainda assim, o resultado pode ser diferente do esperado. E tudo bem. Porque quando você entende isso, você deixa de se frustrar com o resultado e passa a se concentrar no processo. E isso muda tudo. Você se torna mais consistente, mais resiliente e muito menos dependente de circunstâncias externas para se sentir bem. E então algo poderoso acontece. Você começa a enxergar a vida com mais clareza. Aquilo que antes parecia um erro pode se revelar como uma oportunidade. Aquilo que parecia um atraso pode ser, na verdade, um redirecionamento. Porque nem tudo que foge do seu plano está contra você. Muitas vezes está te levando para algo que você ainda não consegue ver. E quando você internaliza isso, você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a caminhar com ele. Princípio 9. Seja útil aos outros. Existe uma armadilha silenciosa no caminho do crescimento pessoal. Acreditar que tudo gira apenas em torno de você. Evoluir, melhorar, crescer, tudo isso é importante. Mas quando esse processo se torna egoísta, ele perde profundidade. Porque no final, uma vida verdadeiramente significativa não é construída apenas pelo que você conquista para si, mas pelo impacto que você gera nos outros. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não vive isolado. Você faz parte de algo maior. Cada ação sua, por menor que pareça,
influencia o ambiente ao seu redor. E quando você entende isso, sua forma de agir começa a mudar. Sêneca já dizia que estamos todos conectados, como partes de um mesmo organismo, e quando uma parte funciona bem, o todo se fortalece. Mas quando você vive apenas para si, ignorando os outros, algo começa a faltar. Pode até existir sucesso, reconhecimento ou conquistas, mas sem contribuição, tudo isso perde sentido com o tempo. Agora pensa nos momentos mais marcantes da sua vida. Quantos deles envolveram ajudar alguém, fazer a diferença, estar presente de verdade para outra pessoa? Existe um tipo de satisfação que não vem de ganhar, vem de contribuir. Mas aqui está o detalhe mais poderoso. Ser útil não significa fazer grandes coisas o tempo todo. Na verdade, são as pequenas ações que constroem esse impacto. Ouvir alguém com atenção, oferecer ajuda sem esperar retorno, compartilhar conhecimento, agir com respeito em situações simples. São esses comportamentos que, repetidos ao longo do tempo, criam uma vida com propósito. E o mais interessante é que quanto mais você ajuda, mais você cresce. Porque ao sair do foco exclusivo em si mesmo, você amplia sua visão, desenvolve empatia e fortalece seu caráter. E então acontece algo transformador. Você deixa de medir sua vida apenas pelo que conquista e passa a medir pelo que constrói nos outros. E isso cria um tipo de realização muito mais profundo. Porque no final, tudo o que você acumula pode desaparecer, mas o impacto que você causa permanece. E quando você vive dessa forma, você percebe que ajudar os outros não é apenas um ato de bondade, é uma forma inteligente de dar mais sentido à sua própria existência. Princípio 10. Reflita, revise, realinhe. Existe um erro silencioso que impede a maioria das pessoas de evoluir: viver sem parar para pensar. Dias passam, decisões são tomadas no automático, padrões se repetem e, sem perceber, a vida entra em um ciclo onde nada realmente muda. Você até se esforça, tenta melhorar, mas sem reflexão, tudo vira repetição. E é exatamente aqui que entra o princípio mais ignorado e, ao mesmo tempo, mais poderoso. Porque não é o que você faz de vez em quando que transforma a sua vida. É o que você observa, corrige e ajusta todos os dias. Marco Aurélio tinha o hábito de refletir constantemente sobre seus pensamentos e ações. E isso não era um detalhe, era a base da sua força mental. Porque quando você cria o hábito de olhar para dentro, você começa a identificar padrões que antes passavam despercebidos. Reações impulsivas, decisões mal pensadas, comportamentos que se repetem e te afastam dos seus objetivos. E no momento em que você percebe isso, você ganha algo extremamente valioso: consciência. E com consciência vem a possibilidade de mudança. Mas aqui está o ponto mais importante. Refletir não é se julgar, é se entender. Não é sobre se criticar o tempo todo, mas sobre analisar com clareza. O que funcionou hoje? O que poderia ter sido melhor? Onde você reagiu no impulso? Onde você agiu com controle? Essas perguntas feitas com frequência começam a moldar sua mente, porque cada resposta te dá direção. E quanto mais direção você tem, menos você vive no automático. E então entra o próximo nível: revisar e realinhar. Porque perceber sem agir não transforma nada. Depois de identificar seus padrões, você precisa ajustar sua rota. Pequenas mudanças feitas de forma consistente geram grandes resultados ao longo do tempo. E é isso que cria a evolução real. Você não precisa mudar tudo de uma vez, precisa melhorar um pouco todos os dias. E esse processo contínuo te leva para um nível que a maioria nunca alcança. No final, a qualidade da sua vida sempre será reflexo da qualidade dos seus pensamentos e das decisões que você toma a partir deles. E quando você domina esse processo, refletir, revisar e realinhar, você deixa de ser levado pelas circunstâncias e passa a conduzir sua própria vida com intenção, clareza e controle. Agora me diz, qual desses princípios mais mexeu com você? Qual deles você percebe que já deveria estar aplicando na sua vida, mas ainda não fez? Escreve aqui nos comentários.
Porque quando você coloca isso em palavras, você começa a transformar consciência em ação. E se esse vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha percebido antes, então ele já cumpriu o propósito dele. Mas isso é só o começo, porque existem camadas muito mais profundas desse tipo de controle mental. E nos próximos vídeos você vai entender como aplicar isso em situações reais, no dia a dia, sob pressão, quando realmente importa. Então se inscreve agora e ativa o sino, não por hábito, mas porque você sabe que precisa evoluir. A maioria vai ignorar isso, mas você não é a maioria. E é exatamente por isso que você está aqui.